Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Credo. Boa noite. Boa noite. A paz seja com todos, amém? Quem que está feliz com Jesus? Então dá uma voltinha aí, ó, e dê a paz do Senhor para quem está lá atrás, para quem está do lado, para quem está na frente. Espalhe a paz do Senhor aí para as pessoas que estão à sua volta, porque Jesus mandou a gente fazer isso, né? Jesus, antes de ir, ele falou assim: eu vou, mas deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. E queria iniciar o computador ali para gravar, tá, filho? Já iniciei. Vamos cantar, gente? Vamos cantar? Agora tem que reiniciar a máquina ali. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, diga para ele: sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e diga: tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, diga: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o meu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Diga pra ele: o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Coloque a mão assim sobre o teu coração e diga: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
Espírito Santo de Deus, porque Ele está aqui. Oi, alamassuri, andalama, xeri, andarama, suri, andarás. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Graças a Deus. Diga glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus? Pega, por favor, a escritura. Abra nos Salmos de número 37. Localiza aí, Salmos de número 37. E a gente vai ler a partir do versículo de número 7. Se você não tem a Bíblia impressa, você pode usar aquela Bíblia lá no celular, né? Por enquanto a gente não está pedindo para compartilhar a leitura com quem está do lado, para a gente respeitar aí as regras de distanciamento. Acharam? Quem achou, diga eu achei. Ok. Então a gente vai ler o que está escrito a partir do versículo 7, que nos diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Glória a Deus. Quem já tomou posse dessa palavra? Então aqui a gente já vê uma afirmação lógica, que só terão recompensa, e boa recompensa, que tem dois tipos de recompensa, né? Tem a recompensa má e tem a recompensa ruim. Então só terão a boa recompensa aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que não se precipitam na sua ansiedade, nas suas emoções, mas decidem fazer de Deus a sua principal fonte de esperança. Então eu vou ler de novo, mas eu vou ler só esse versículo 9 agora, e você repete em seguida. Vamos lá? Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém? Você que crê na palavra de Deus, eu vou pedir, por favor, coloque aí a escritura sobre o teu assento. Aí você vai erguer as duas mãos e vai dar para Jesus e para a palavra dele a melhor salva de palmas. Dê para ele, porque a ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, todo o domínio, toda a majestade. Então aplauda mesmo enquanto você está aplaudindo. Abre a tua boca e dá glória a Deus. Isso, experimenta glorificar enquanto você aplaude. Pai querido e Deus todo-poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Fala conosco, não aquilo que queremos, fala aquilo que nós precisamos ouvir. E envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela vai ser mandada. Em nome de Jesus, diga amém. Olha para duas pessoas aí e fala assim: hoje vai ser uma bênção. Já está sendo, porque você acordou, você está enxergando, você está andando, não é? Você está sentindo. Isso é sinal de que você já está sendo abençoado, porque Deus te deu mais uma vez o privilégio de ter o fôlego de vida. Senta um pouquinho, eu prometo que eu não vou demorar. Mas eu quero que você, primeiramente, registre uma informação importante. Este salmista que escreveu
o Salmo de número 37, ele é bastante conhecido porque ele escreveu a maioria dos salmos que estão nas Escrituras. Então quem escreveu foi o próprio Davi, que era rei, e que antes de ser rei, ele passou por momentos muito difíceis até alcançar esta posição elevada diante do povo de Israel. E quando Davi falava de esperança, ele falava justamente daquilo que estava dentro do seu coração. E o que era a esperança para Davi e o que é a esperança para nós? É a mesma coisa. A esperança é a expectativa de que algo bom está para acontecer. Vamos repetir isso? A esperança é a expectativa de que algo bom está para acontecer. Então atenção, a esperança ela nunca aponta para uma coisa ruim. Por exemplo, você nunca vai ouvir alguém dizer assim: eu estou com uma esperança de que nesse mês eles não depositem o meu salário. Alguém diz isso? Não. No lugar da esperança a pessoa coloca qual palavra? Medo. Eu estou com medo de que nesse mês eles não depositem o meu salário, porque o medo aponta para uma coisa ruim, a esperança não. A esperança sempre vai apontar para uma coisa boa. Você nunca vai ouvir uma pessoa dizer, por exemplo: eu estou com uma esperança de que eu não vou conseguir vaga naquela universidade. Ninguém diz isso. Eu estou com medo de não conseguir vaga naquela universidade. Eu estou com uma esperança de que nesse mês eu não consiga pagar a prestação do meu carro. Ninguém diz isso. Eu estou com medo de que este mês eu não consiga pagar a prestação do meu carro. Então veja, a esperança ela sempre vai apontar para uma coisa boa. Por quê? A esperança é a expectativa de que algo bom está para acontecer. Então eu já quero que você use a sua autoridade de profeta e olhe para duas pessoas pelo menos e diga assim: algo bom está para acontecer na sua vida. Agora aponta para aquele irmão que está lá atrás e fala assim: algo bom está para acontecer na sua família. Agora aponta para aquele outro lá atrás e fala assim: algo bom está para acontecer no seu ministério. Agora diga lá atrás: algo bom está para acontecer na sua vida espiritual. Algo bom está para acontecer em todas as áreas da sua vida. Quem tem essa esperança, levante a mão. Ou seja, você tem uma expectativa de que algo bom está para acontecer. Agora, lógico que a esperança, ela só vai apontar para uma coisa boa quando ela é depositada naquele que tem o poder de atender a nossa esperança. E o único que pode atender a sua, a minha, a nossa esperança é Deus. Por que Davi foi um homem bem-sucedido em tudo que ele fazia desde que ele era um adolescente, até o momento em que ele se tornou rei de Israel? Porque desde adolescente ele sempre depositou a sua esperança em Deus. E o fato de ele ter aprendido muito cedo isso fez com que ele alcançasse muitos benefícios. Então, para não ficar longa a mensagem, eu separei aqui pelo menos três coisas importantes, três coisas boas, três coisas extraordinárias que acontecem quando você aprende a depositar a tua esperança em Deus. A primeira delas, eu quero compartilhar aqui no livro do profeta Jeremias. Coloque aí, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17 e o versículo de número 5. Quando você achar, diga amém para eu saber que você já achou. Então Jeremias escreve assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta
o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Veja que a pessoa que não aprende a confiar em Deus e a depositar a sua esperança em Deus, ela vai sofrer. Ela vai passar por muitas adversidades, ela vai viver muitas coisas ruins. Quem aqui quer morar no deserto? Ninguém. Quem aqui quer morar numa terra salgada e inabitável? Ninguém. Mas é assim a vida de uma pessoa que não aprendeu a depositar a sua esperança em Deus. E aí no versículo 7 ele diz assim, ó: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O que é uma pessoa bendita para você? Fala aí com as suas palavras. É uma pessoa amaldiçoada? Hã? É uma pessoa azarada? É uma pessoa que tudo dá errado na vida dela? Não. Uma pessoa bendita é uma pessoa abençoada. É uma pessoa que Deus escolheu para abençoar. Então, aquele que aprendeu a depositar a sua esperança em Deus, ele vai ser bendito em tudo aquilo que ele fizer, vai ser abençoado em tudo aquilo que ele fizer. Ainda que ele esteja numa terra seca, ainda que ele esteja vivendo um momento de crise, ainda que ele esteja passando por uma recessão terrível, a esperança, quando ela está em Deus, ela me faz prosperar mesmo no momento da crise. Porque nós estamos vivendo um momento de crise. É impressionante o número de portas que estão se fechando. E é impressionante o número de portas que já se fecharam. Um dia desses eu fiquei sabendo que o dono de uma das maiores franquias de restaurante italiano do Brasil vendeu a franquia porque ele não conseguiu suportar esse recesso aí que a pandemia trouxe. Não aguentou, aí vendeu a preço de banana para um outro empresário aí, o camarada já mudou até o layout todo do restaurante, aproveitou a crise que o outro não conseguiu superar para ganhar dinheiro. Mas uma franquia antiga, famosa, conhecida, não precisa nem de propaganda, você passa na frente e já dá vontade de comer lá. Mas não suportou a crise. Talvez porque a sua esperança não estava em Deus. Porque quando a nossa esperança está em Deus, a crise vem, mas ela passa. E depois que ela passa, o que fica é aquilo que Deus derramou de bênção na vida daquele que depositou a esperança nele. Então diga comigo assim: a esperança em Deus vai me fazer prosperar, mesmo quando eu estiver em crise. Amém, igreja? Ou seja, a esperança, quando ela está em Deus, ela não permite que você seja abalado. Ela não permite que as suas estruturas sejam abaladas. É como aquilo que Jesus disse: aquele que edificou a casa sobre a areia, veio o vento, veio a tempestade e derrubaram a casa porque não estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que edificou a casa sobre a rocha é porque ele ouve as palavras do Senhor e obedece. E só ouve as palavras do Senhor e obedece aquele que tem esperança nele. Aí vem um vento, vem a tempestade, mas a casa permanece de pé, porque está edificada sobre a rocha, porque a sua esperança está em Deus. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, abra comigo aqui no livro de Jó. Jó fica antes dos Salmos. Você vai localizar aí o capítulo 19. Esse Jó, como todo mundo já deve conhecer a história dele. A propósito, quem aqui já leu o livro de Jó pelo menos uma vez? Já leu? É de assustar, não é? Como é que pode uma pessoa sofrer tanto, tendo as qualidades que ele tinha? Porque quando nós começamos a leitura do livro de Jó, logo lá no início,
nos é apresentado um homem com caráter irrepreensível. Um homem cheio de qualidades. Um homem que dá orgulho para Deus. Um homem cujo Deus faz questão de dar testemunho a seu respeito. Deus chega a dizer para Satanás: já que você acabou de dar a volta ao mundo, você viu aí lá na terra o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, temente a Deus, se desvia do mal. Deus tinha orgulho de falar de Jó, tinha orgulho de dar testemunho do seu caráter, do seu posicionamento. Aí Satanás vem com aquela seguinte ideia: porventura teme Jó a Deus de balde? O Senhor tem cercado ele de bens, e o seu gado na terra não diminui. Agora toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. O que Satanás quis dizer ali? Claro que ele é fiel. O Senhor dá tudo para ele. Tira tudo que ele tem, aí o Senhor vai ver se ele vai permanecer fiel desse jeito aí. O Senhor vai ver se ele vai permanecer sincero. O Senhor vai ver se ele vai permanecer nessa integridade toda que o Senhor está falando. Só tirar dele. Essa fidelidade que Jó tem a Deus é por interesse, é por conveniência. Se o Senhor não der nada para ele, ele não vai ser fiel. E Satanás sai da presença de Deus com autorização para tocar naquilo que Jó tinha. Deus só não autoriza Satanás tocar na vida de Jó. Deus fala: poupe-lhe, porém, a vida. Porque a vida foi Deus quem deu. Então ele é o único que pode tirar. Aí Satanás vai lá e toca em tudo que Jó tem. Gado, os rebanhos, os jumentos. Toca em todo o patrimônio de Jó. Como se não bastasse, mata todos os filhos de Jó. Acaba com tudo. Para piorar, usa a boca da mulher de Jó para ficar contra ele. A mulher chega a dizer: para que mantens ainda a tua integridade? Olha a tua vida como é que está. Olha para o teu corpo, olha para a tua carne. Você tinha tudo, agora você não tem nada. Você era o homem mais rico do Oriente, agora você é o homem mais pobre do Oriente. Para que manter essa integridade? De que vale a pena servir a Deus, ser fiel a Deus? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Só que Jó, em momento algum, levantou a sua voz contra Deus, porque ele sabia que enquanto a sua esperança estivesse em Deus, Deus poderia mudar qualquer situação da vida dele, independentemente de qual fosse. Eu vou narrar aqui, junto com você, vou ler o capítulo 19, a partir do versículo 14. Essa é uma narrativa triste, feita pelo próprio Jó, de como ficou a vida dele diante de toda aquela turbulência, diante de toda aquela tribulação, diante de toda aquela provação. Então ele relata o seguinte: os meus parentes me deixaram. Já começou mal. Porque geralmente os parentes são aquelas pessoas com quem a gente vai contar nas horas difíceis. É verdade ou não é? Ou você vai contar com o seu Zé da padaria, que você só vê quando vai comprar pão lá? Não, você vai contar com as pessoas que estão próximas a você. Pelo menos deveria ser assim. Deveria ser assim. Na hora que Jó mais precisou, os parentes que viviam na casa dele, quando ele era um homem rico, quando ele era um homem próspero, simplesmente desapareceram. Sabe aquela pessoa que chega a dizer para você: olha, me liga até 4 horas da manhã se você quiser, o meu telefone fica ligado 24 horas. Você ligou 10 horas da manhã, a pessoa não te atendeu. Você ligou 11 horas da manhã, ela não te atendeu. Você ligou 2 horas da tarde, ela te bloqueou. Porque ela soube que você estava na pior. Ela soube que você estava ligando para pedir ajuda. Mas quando você tinha algo para oferecer, ela estava lá na tua casa. Sabe como eu imagino a casa de Jó antes de ele ser provado, antes de Satanás começar a tirar tudo que ele tinha? Eu imagino a casa de Jó como aquela rodoviária em véspera de feriado.
Quem já viu rodoviária em véspera de feriado? Como é que é? Não tem nem lugar para sentar. É gente para tudo que é lado. Se você não comprar passagem antes, você chega lá e não consegue passagem para viajar. Era cheia de gente. Agora, a casa do Jó parece mais um mausoléu, um museu. Ninguém vai lá, porque todos os que conhecem Jó sabem que ele está na pior. Preste atenção, não espere que as pessoas te dêem atenção quando você estiver na pior. Se você quiser atenção, lute e vença. Porque as pessoas só dão atenção para aqueles que vencem, não para aqueles que são derrotados. É por isso que Deus nos chamou para vencer. Amém? Bate a mão no peito aí e fala: Deus me chamou para vencer. Fala: e eu vou sair daqui hoje vitorioso. Fala: eu não entrei aqui por acaso. Mas vamos continuar na narrativa triste do Jó aqui. Versículo 14. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam. Jó era um homem admirável, gente. Ele era aquele homem que todo mundo se espelhava nele. Agora ninguém quer estar perto dele. Pelo contrário, as pessoas desprezam ele. E levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Olha só, que situação. Aí ele começa a suplicar aqui, ó: compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Você vê? Se a gente for analisar a história de todos os homens que passaram por desertos, por situações difíceis na Escritura Sagrada, nós podemos dizer que Jó foi o homem que enfrentou um dos maiores desertos que um ser humano já enfrentou na vida. E mesmo assim, Deus mudou a situação dele. Amém? Eu não sei se você está passando por um deserto. Eu não sei se você está enfrentando um momento difícil, onde você ora e parece que Deus não te responde. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei se você está pedindo a Deus uma resposta e a resposta não vem. Mas eu quero que você pelo menos se conforme ouvindo o que eu vou te dizer agora. Jó perguntou por 25 vezes para Deus: por que isso está acontecendo comigo? E nenhuma vez Deus respondeu. Então, se Deus não está respondendo para você, fique tranquilo, porque por 25 vezes Ele não respondeu para Jó. Mas lá no final Ele vai mudar a situação de Jó. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que tudo vai acabar bem. Passe você o que passar, aconteça o que acontecer, no final Deus vai mudar a sua situação, não importa qual situação você esteja enfrentando. Você pode estar no olho do furacão, mas Deus tem saída preparada para você, porque a palavra diz que fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, antes com a tentação te dará escape, para que a possais suportá-la. Ou seja, antes que a crise venha, antes que a dor venha, antes que a doença venha, antes que o problema venha, antes que a dificuldade venha, Deus já tem uma porta aberta preparada para você. Amém? Onde está a sua esperança? Levanta a mão aí. Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Onde está a minha esperança? Em Deus. Gravou isso? Quando a minha esperança está em Deus, Ele muda qualquer situação da minha vida, seja ela qual for. Estava ouvindo o testemunho de um evangelista aqui da igreja, antes de vir para cá, para pregar. O filho dele estava na UTI, recém-nascido,
nasceu com má formação e com 5 furos no coração. Furo, né? Eu confesso para você que eu nunca tinha ouvido falar disso. Alguém nascer com furo no coração, para mim isso é novidade. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí, o médico já deu o checkmate. Deixou claro para ele, olha, vai ter o que fazer. E se ele passar dessa, sobreviver, ele vai viver vegetando. Ele olhou para o médico e falou assim, olha, tenho muito respeito pelo senhor, eu sei que o senhor estudou para dizer o que está me dizendo. Eu sei que o senhor pagou o preço para estar aí onde está. Eu sei que o senhor sabe o que está falando. Mas essa é a realidade que o Senhor está me passando. A minha realidade é diferente. Não, mas eu estou te passando a realidade, disse o médico. Sim, eu respeito a sua realidade, mas a minha realidade é diferente. Ele voltou no hospital no dia seguinte. Os furos no coração desapareceram. E o menino que estava na UTI já não está mais na UTI. Só está esperando começar a mamar no peito para poder receber alta do hospital. Você está entendendo? Se Deus mudou a situação de Jó, você acha mesmo que Ele não vai mudar a sua situação? Deus me colocou aqui nesse altar nesta noite para dizer para você, levanta a tua cabeça, meu querido. A tua vitória está chegando, então não desista agora. Porque o que Deus prometeu que vai fazer na tua vida vai acontecer. Não importa o tamanho da luta que você esteja enfrentando, não importa o tamanho da dura realidade que você esteja vivendo, Deus vai mudar esta situação. Dá um glória a Deus forte aí. Terceiro, você não quer que eu leia, não preciso ler não, né? Onde Deus mudou a situação do Jó. Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Fala para esse irmão lindo que está do teu lado, fala simples assim. Agora olha para ele e fala, para você é milagre. Para Deus é normal. Para a gente é milagre, para Deus é normal. Isso é normal para Deus. Resolver esse tipo de problema é coisa normal para Deus. Vamos comigo aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Depois de Reis, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Aqui conta a história de um rei que fez o que parecia bom e reto perante os olhos do Senhor, e o nome desse rei era Josafá. Quando Josafá assumiu Judá, ele restaurou a adoração a Deus em Judá, porque não se adorava mais a Deus em Judá. E Deus ficou muito feliz com ele, e o resultado disso foi que Deus deu a ele paz e descanso, não só a ele, mas a todo o povo de Judá. Todo Judá tinha paz e descanso, isso durou muitos anos. Mas você sabe que o diabo ele não suporta ver você em paz. O diabo não suporta ver você sorrindo. O diabo não suporta ver a sua família unida. Então o que o diabo fez? Ele entrou na cabeça de 3 líderes, de 3 nações. E estas 3 nações resolveram se juntar para levantar-se contra Josafá e para destruir Josafá e todo o povo de Judá. Os amonitas, os moabitas e os edomitas, que eram descendentes diretos de Esaú, irmão mais velho de Jacó. E esses camaradas se reuniram e disseram, nós vamos destruir Judá. Motivo? Não tinha. Mas o diabo não precisa de motivo para te odiar. A palavra de Deus diz que ele é ladrão e ele vem para roubar, para matar e para destruir. É a função dele, é a missão dele.
Quando esses 3 exércitos se reuniram e vieram em ordem de batalha contra o rei Josafá e contra o povo de Judá, alguém correu e avisou o rei Josafá: olha, vem aí os amonitas, os moabitas e os edomitas. Em algumas traduções está escrito Monte Seir. E eles já estão aqui perto da montanha, já estão chegando. Quando Josafá ouviu essa má notícia, olha qual foi a posição de Josafá. Versículo de número 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar quem, igreja? Espera aí, uma guerra foi anunciada. O inimigo está se aproximando. Está quase chegando no seu território. O que você faz? Convoca o exército. Essa não seria uma reação normal? Sim ou não? Sim ou não? Seria uma reação normal. Epa, alguém está dizendo que vai nos destruir, 3 exércitos se uniram para nos atacar, vamos convocar o exército, convoquem os soldados, chamem os centuriões, vamos nos preparar para a guerra, vamos nos preparar para contra-atacar. Essa é a reação de uma pessoa normal, não de uma pessoa que tem esperança em Deus. Amém? Diga assim comigo: quem tem esperança em Deus não é normal. Olha para esse lindo que está aí do teu lado e fala: querido, você não é normal. E se é, fala: você não pode mais ser normal daqui para frente. Quando você deposita a sua esperança em Deus, as suas atitudes mudam, as suas reações mudam, a sua maneira de ver as coisas que estão acontecendo à sua volta mudam. Olha o que Josafá fez, versículo 3, quem está comigo diga amém. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Você concorda que quando a gente jejua, a nossa carne fica fraca? Fica ou não fica? Você concorda que para guerrear o soldado tem que estar forte, bem alimentado? Por isso que eu estou dizendo que quem tem esperança em Deus não é normal. Como é que esse povo vai para a guerra? Tudo com fome, fraco, ninguém se alimentou, está todo mundo em jejum. Como é que vai entrar numa guerra assim? Então bate a mão no peito e fala assim: eu estou convencido, eu não sou normal. Você não é normal. Porque enquanto todo mundo está afiando espada e lança, você está olhando para o Senhor. Olha o que diz o versículo 4: e Judá se ajuntou para pedir socorro a Josafá. Foi isso? Para pedir socorro ao Senhor. Eles estavam tão contagiados com aquela fé que Josafá tinha em Deus, que quando eles se ajuntaram, eles não foram perguntar: e aí, rei, o que a gente vai fazer? Não, eles chegaram lá e já começaram a se ajoelhar, e já começaram a levantar as mãos para o céu, e já começaram a dizer: nos ajuda, Senhor. Fala de novo: eu não sou normal. Tinha gente que ficava olhando aquilo e não acreditava. Como assim ele não vai preparar o exército para a batalha? Quem tem esperança em Deus não precisa se preparar para a batalha, porque a batalha é do Senhor. O que aconteceu? Versículo 12, pula lá para o versículo 12. Aí Josafá vai fazer uma oração que vai despertar uma ação imediata da parte de Deus. Olha aqui, versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti, ou seja, a nossa esperança está no Senhor. Nós não temos condição de entrar nessa batalha, não temos condição de lutar contra estes inimigos, mas a nossa esperança está em Ti. Diga amém. Versículo 14. Olha como a resposta de Deus chega rápido. Versículo 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação
sobre Jaziel. Diga Jaziel. Jaziel era um profeta? Jaziel era um sacerdote? Não, ele era um levita. Desde quando o levita entrega profecia? Desde quando o levita é porta-voz de Deus? Desde quando? Deus vai usar uma pessoa improvável. Ele poderia usar qualquer profeta que havia lá em Judá, poderia usar qualquer um deles, mas ele vai usar alguém que ele nunca tinha usado ainda. Você está entendendo, sim ou não? Para provar que ele é Deus, que ele pode usar quem ele quer, na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. Aí esse levita chega lá, todo mundo espera que o levita faça o quê? Todo mundo espera que o levita ore, todo mundo espera que o levita louve, todo mundo espera que o levita comece a adorar, todo mundo espera que o levita pegue um instrumento, comece a tocar, e de repente o que o levita faz? Começa a profetizar. E olha o que esse levita chamado Jaziel diz, versículo 15. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. E ele fala igual um profeta, ainda aponta. Assim o Senhor vos diz. O que o Senhor diz? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Quando a minha esperança está em Deus, Ele luta as minhas lutas, Ele toma as minhas lutas para Ele. Você crê nisso, meu amado? Crê nisso, minha irmã? Quem crê, diga: eu creio. Eu não sei qual é a luta que você está vivendo, mas eu quero que você creia nisso. Essa luta não é sua, Deus já tomou a sua luta para Ele. O que a gente leu lá no nosso texto inicial? Versículo 7, foi o primeiro que a gente leu, Salmos 37, 7. O que a gente leu lá? Descansa no Senhor e espera nele. Ora, se essa luta é do Senhor, significa que eu não vou ter que lutar. Se eu não vou lutar, o que eu vou fazer? Eu vou descansar. Eu vou assistir Deus vencendo o meu inimigo por mim. Fique de pé no seu lugar. Vamos aplaudir a palavra de Deus. A história de um filho de Deus só tem um final, o final vitorioso. Eu vou repetir, a história de um filho de Deus só pode ter um final, e é um final vitorioso. Porque o filho de Deus aprendeu a depositar esperança em Deus. Sabe, eu poderia ficar horas falando aqui sobre esperança com você, mas eu não acho necessário. Porque eu acho que você já está convencido pela palavra de Deus, que se a tua esperança estiver em Deus, Ele não vai só lutar as tuas lutas, Ele vai mudar qualquer situação da sua vida, seja ela qual for, e vai te fazer prosperar, mesmo quando você estiver atravessando algum tipo de crise. Existem muitas outras coisas que a esperança em Deus traz de positivo para as nossas vidas, mas hoje não dá tempo de falar. Mas eu gostaria de orar com você. E eu quero orar principalmente com você, que em algum momento dessa tua trajetória, até chegar aqui, perdeu a sua esperança. Sabe quando a gente perde a esperança? Quando a gente desiste de continuar tentando. Quando eu falo isso, eu me lembro da história daquele paralítico de Cafarnaum. Quem já leu Marcos capítulo 2, levante a mão. Então está lá. 4 amigos chegam na casa dele e falam: olha, nós vamos te levar até Jesus. Mas quem é Jesus? Nós acabamos de vir lá da praça de Cafarnaum e você não acredita. Sabe o filho do Timeu, o ceguinho, que ficava à beira do caminho lá na cidade de Jericó? Ele está enxergando. Muitos coxos
aleijados, muitos surdos e mudos, e até endemoniados estão libertos, estão livres, estão curados. Aí eles pegaram aquele rapaz com cama e tudo e foram levar até a casa de Pedro, onde Jesus estava pregando a palavra naquele dia. Ninguém sabe o que Jesus estava pregando lá dentro, porque o Evangelho não diz. Mas é fato que lá dentro muitas pessoas estavam sendo libertas pelo poder da palavra de Deus. Porque a maior libertação acontece através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. E de repente aqueles homens chegam e vem uma multidão na frente da casa e vão dar volta na casa, e tem uma multidão lá do lado, tem uma multidão do outro lado, tem outra multidão atrás da casa, e não dá para passar, porque muita gente chegou na frente. Quem já teve essa sensação de que chegou atrasado? Levanta a mão. Parece que passou a minha oportunidade. Se eu tivesse chegado antes, eu teria conseguido. O problema não é a hora que você chega, o problema é a hora que você desiste. Porque eles chegaram ali e mesmo vendo uma multidão, calculavam em volta da casa, e as pessoas não deixavam eles passarem. Eles diziam: dá licença aí, dá licença, a gente precisa passar, a gente precisa entrar lá, a gente precisa falar com Jesus. Aí o pessoal lá na frente falava: mas a gente também precisa falar com ele. Nós chegamos aqui cedo, olha, o meu filho aqui é cego. O outro dizia: o meu filho está espumando. O outro dizia: o meu filho é louco. O outro dizia: o meu filho está endemoniado. E ninguém dava vez. O que eles fizeram? Alguém lembra? Eles subiram lá no telhado e foram tirando as telhas da casa do Pedro. Eram doidos aqueles 4 amigos, não era não? Porque tirar a telha da casa do João, tudo bem, mas da casa do Pedro? Pedro era bravo. E foram tirando as telhas, amarraram um amigo na cama e colocaram ele lá em cima, e foram baixando no meio da sala onde Jesus estava pregando. Jesus olhou para aqueles 4 homens e, vendo Jesus a fé daqueles 4 amigos, disse ao paralítico: filho, perdoados estão seus pecados. Sabe o que eu aprendo com essa história? Que se não dá de um jeito, eu vou tentar de outro jeito, mas eu não posso desistir. Amém? Então fala aí para esse querido que está do teu lado, fala assim: tenta outra vez. Fala: e se não der certo, tenta de novo, mas você não vai desistir. Porque a vitória, ela está reservada para quem insiste, não para quem desiste. Vamos orar? Para onde você mora? Aponta a sua mão na direção da sua casa, a sua mão direita. A outra mão você coloca assim, sobre o teu coração, sobre o local do seu coração. Que Deus vai agir aqui em você e Deus vai agir lá na tua casa também. Orem comigo: meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, neste momento, diante da tua presença. Eu ouvi a sua palavra, e eu creio que por causa desta palavra, que o Senhor me fez ouvir, muitas situações irreversíveis da minha vida já estão mudando. Coisas que eu não conseguia fazer, o Senhor nesta noite está me habilitando, e eu farei. E quando eu fizer, eu vou ter bom resultado. Eu entrego nas tuas mãos os meus problemas, as minhas lutas, as minhas dores, as minhas aflições, as minhas angústias, as minhas preocupações, e entrego também nas mãos do Senhor todos aqueles da minha família que eu amo e que eu quero ver sendo transformados pela presença do Senhor. Meu Deus, invade agora a minha casa com o seu poder e com a sua glória, porque quando eu entrar lá hoje, eu verei a glória do Senhor, o poder do Senhor manifestados naquele lugar, em nome de Jesus. Assim seja feito. Agora ore com as suas palavras, apresente a Deus aquilo que você quer que Ele faça,
aquilo que você quer que Ele responda. Apresente a Deus, fala para Ele, coloca diante dEle. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento, nós não sabemos a maneira que o Senhor vai fazer as coisas, mas nós temos certeza de que tudo aquilo que o Senhor prometeu que faria, certamente fará. É por isso que na tua palavra está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria ele, não confirmaria. Se prometeu, certamente fará. Por isso eu quero que o Senhor invada a casa desta pessoa agora, com teu espírito, com teu poder. Invada a casa desta pessoa com os teus anjos, porque aonde houver uma ação maligna dentro daquela casa, esta ação maligna está sendo desabilitada agora. Todo o poder das trevas está recuando agora, e o poder do Senhor está invadindo aquele lugar nesta hora. Se o que tem feito essa pessoa chorar, se o que tem feito essa pessoa deprimir, se o que tem feito essa pessoa se entristecer, são as coisas que têm ocorrido dentro da casa dela, eu te peço, meu Deus, muda as coisas que estão acontecendo lá agora. Muda as situações que estão acontecendo lá agora. Mude, meu Deus, em nome de Jesus, a realidade do lar desta pessoa agora. Porque enquanto nós estamos orando, eu sei que forças das trevas estão batendo em retirada, porque o diabo não pode resistir o poderoso nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós ordenamos que todo mal que age dentro da casa deste teu filho, dentro da casa desta tua filha, saia e vai-te para o abismo, vai para as trevas exteriores, aonde é o teu lugar, e não voltes mais, em nome de Jesus. Coloque as duas mãos sobre a tua cabeça, sim. Isso representa a cobertura. Cobre, meu Deus, o teu servo, a tua serva, com sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, para que por onde esta pessoa passar, não importa onde, ela esteja guardada, ela esteja protegida, ela esteja blindada com sangue precioso e poderoso de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Aplauda bem forte a Jesus. Olha para 2 ou 3 pessoas aí. Olha para 2 ou 3 pessoas e diga assim para elas: a tua esperança tem que estar em Deus. Amém.